uma grande atleta, mas uma possível grande atleta perdeu a oportunidade de praticar um esporte que é o esporte base realmente. E essa ideia de fomentar, de buscar, de detectar talentos é fundamental. Como o mini-atletismo é importante. Pena que demorou tanto tempo para começar. Eu acho que talvez com a ajuda das prefeituras de cidades médias, cidades grandes e também cidades pequenas, você de repente qualificando os professores de educação física municipais lá para serem detectores e darem armamento para que eles incluam na aula de educação física gestos esportivos do atletismo e ali detecta esse garoto e leva ele para um lugar próximo que tenha uma escolinha de atletismo, isso daí e não vai ser em pouco tempo, não é mágica, você vai ter que ter 8, 9 anos, mas com certeza surgirão atletas olímpicos mesmo. Com certeza. Eu acho que antes até, eu dando uma continuidade aqui no Lauter, a gente tem que trabalhar junto, viu, Lauter? Eu pretendo fazer esse como uma primeira etapa e depois levar para algumas cidades do interior o projeto, apresentar para as prefeituras e fazer com que isso dê certo, para que dê uma continuidade mesmo para a criançada estar trabalhando. Depois você passa o contato para entrar em contato com as prefeituras de todo o país. Vamos torcer e vamos cobrar. Exatamente. Então, uma passadinha aqui no Twitter com as opiniões que estão chegando. Cristiano Soares, sou professor de educação física, pesquisei em Londrina, no Paraná, sobre os esportes ensinados nas escolas. Até agora, uma escola ensina lá na cidade de Londrina, está dizendo o Cristiano. O Jader Prado, meu nome é Jader, sou professor de educação física, falta um trabalho melhor por parte das federações de atletismo, diz aqui o Jader. O André Reguff, ele fala sobre as corridas de rua. Não adianta também o atletismo ter todo o investimento em treinadores que só pensa em fazer atletas para ganhar o Troféu Brasil. O Joséildo está falando que tem que ter um pensamento grande no atletismo. Bom, a gente vai falar agora da maior polêmica que teve no Campeonato Mundial de Atletismo em Moscou, que foi no revezamento 4x100 feminino, né? A seleção estava bem, né? As meninas do Brasil estavam bem, estavam na segunda posição quando o bastão caiu. E depois veio a Wanda dizer que teve um problema na escolha, teve uma troca de atleta, enfim. A gente vai mostrar a declaração da Wanda pós-corrida e também do treinador da equipe, o Nakaya, que é o técnico da seleção de atletismo, especialista em revezamento. Vamos dar uma olhada. Dessa vez o Brasil é o perdedor, mas acredito, eu saio de cabeça erguida pelo menos, deu o meu melhor de mim nesses 30 dias aí de campo, 40 dias fora de casa, comendo mal, dormindo mal. Acho que é isso. É o reflexo que vem vindo antes. Errou, eu errei, a Fran errou, não sei quem errou, caiu o bastão, não terminamos. O resultado dentro da pista também já vem de fora da pista também. A gente ficou 20 dias no camping, a gente treinou pouco, a gente não treinou o suficiente. Por exemplo, hoje não fez passagem, a Fran não fez passagem para mim. Cara, acontece, mas eu acho que a gente tem que minimizar treinando. Eu acho que a gente está deixando um pouco de lado de treinar. A Rosângela, porque a prioridade era ela, para finalizar o revezamento. E se mudou esse objetivo quando a Rosângela se lesionou. Então eu tive que trabalhar em cima da Wanda. Em um momento ela falhou quando nós realizamos o treino de passagem completa. O que deu para perceber avaliando a passagem, deu a entender que ela se precipitou. Talvez na ansiedade de querer chegar e vendo a medalha de prata no peito, né? E acabou se precipitando e puxou o bastão, mas acho que ela não segurou firmemente. Tá aí, então, a gente está vendo o Nakaya dando explicação do momento da prova. Teve a troca de um atleta que quer finalizar o revezamento e o erro, né? O erro pode acontecer, como tem que ser evitado. Enfim, ele estava dando explicação da troca, teve uma contusão de um atleta, ele colocou a Wanda para finalizar. A Rosângela disse ele que estava contundida e colocou a Wanda para finalizar. E a Wanda deu uma entrevista falando sobre treinamento. O Lauter estava lá, né? O Lauter acompanhou o Mundial de Atletismo de perto e o Lauter criticou bastante a troca, né, de um atleta. Primeiro, vamos explicar. O Lauter está lá para fazer o trabalho dele e também torcendo pelo Brasil. Ele quer o melhor para o atletismo, né, Lauter? Pois o criticar não foi nem depois do que aconteceu, foi bem antes do que aconteceu e não era por processo de premonição, que não existe isso. É porque a semifinal foi muito bem corrida pelas atletas. A Franciela está mais acostumada a passar o bastão para Rosângela do que para a Wanda. Não está acostumada. A Wanda, o único momento que a Wanda teve a oportunidade de correr fechando o revezamento e fazendo aquele tipo de transição foi na Diamond League de Londres, em que ela falhou. A Wanda. A gente vê a Evelyn largando correu muito bem a Evelyn, me surpreendeu, uma largada muito boa,
fazendo bastante pressão. Passagem, uma passagem assim, bem segura. Aí já Bela reta oposta da Ana Cláudia. A segunda, né? Ana Agora Cláudia para a terceira Fran, passagem. Também passagem segura, não houve ousadia nenhuma na passagem, tentativa de ousadia, foi muito segura. Franciela, a curva que a Franciela fez. O Brasil em segundo. Maravilhosa. E aí, acabou. E eu comecei a falar, eu até questionei, falei, gente, até chamei o André domingo, falei, André, você que está acostumado a revezamentos e tudo mais, você não acha temeroso trocar uma atleta que já fez um tiro numa semifinal, já está totalmente escaldada pela Wanda, que é sinônimo de insegurança para esse grupo daí, porque a Wanda não fez trabalho de treinamento de passagem de bastão. A Wanda, quando entrou para fazer, errou na Diamond League e é colocada na final, o único dia em que a casa estava cheia no Mundial, cheia, repleta, atletas, público completo no Estádio Olímpico de Moscou. A Wanda ia estrear ali. As outras tinham já dado tiro, tentando se qualificar nas provas individuais e fizeram a semifinal. Eu acho que a chance do erro foi aumentada, foi multiplicada ali. E eu conversei bastante, nós falamos durante 5, 10 minutos, ao vivo, antes da prova acontecer, 2 horas antes da prova acontecer. E aí a prova acontecer, não foi engraçado, foi cômico, como se não tivesse sido trágico, o Luiz Carlos fazendo uma narração magistral e de repente ele para 2, 3 segundos porque ele não acredita, nós não acreditávamos no que nós estávamos vendo ali, quando o bastão caiu. E foi por falta de sincronismo, realmente. Aí é um erro de estratégia, né? Você achou que foi isso, né? Não, técnico também. Técnico também. A estratégia de sacar uma atleta e colocar outra atleta. Eu sei que a Rosângela estava machucada. A fascite plantar incomodava bastante ela. Talvez não seria a hora de repente, deixar a Rosângela, que estava sentindo muito, e existia a possibilidade dela correr a semifinal e não ter condições físicas de correr a semifinal, de colocar a Wanda na semifinal para dar aquela rescaldada, ela poder entrar no Mundial, numa semifinal, antes de uma grande final. Sentir a competição. Todos esses questionamentos que passaram pela minha cabeça, eu verbalizei ali no momento. Verbalizei, acho que respaldado por todas as dúvidas que assolavam a cabeça, não só a minha cabeça, do André, do Luiz Carlos, de todas as pessoas que estavam assistindo. A proximidade, olha só, a equipe líder e fabulosa da Jamaica estava muito perto. A chance da medalha de prata ali era de pelo menos 80%. Era muito grande. Mauro, a sua opinião como atleta, quando você viu isso aí, como é que passa na cabeça, o que passa na cabeça do atleta? Já, né? Corri 4% já no Mundial Universitário em 2001, na China. Insisti muito para as meninas correrem a semifinal, porque como eu tinha o 100 com barreira e o salto em distância que eu estava brigando pelo ouro, assim, eu falei, não dá para fazer a semifinal, então vou fazer a final. E aí uma menina correu, uma menina muito fraca, que a menina corria 400 metros, correu no meu lugar para eu fazer a final. E a gente acabou ficando em segundo lugar, perdemos apenas para a China, que era a estratégia que o Lauder tinha sugerido. Exatamente. E numa situação dessa daí, eu arrancaria o braço da Fran, mas eu não largaria mais do bastão ele estando na minha mão. E ela já saiu, a Wanda já saiu atrasada, olhando agora com mais calma, já saiu atrasada, que a Fran deu o segundo grito para ela sair. No primeiro, a Wanda não saiu. Você sentiu o bastão na mão? Não larga mais, não larga, vai embora. Segurou, chegou a pegar o bastão e... Para quem não acompanha muito... Eu sou amiga de todas elas. É treino de entrosamento, né, Mauro? Exatamente. Eu sou amiga de todas elas, as meninas estão de parabéns. Eu acho que para quem treinou, a Aninha, ela deixou de fazer a prova dela, executar exatamente do jeito que ela tinha que fazer, porque ela sabia que tinha chances de medalhas reais no 4%. Ela foi muito mal na prova individual, pensando na prova do coletivo. Na prova. 4%, né? O presidente, sem... só mais uma coisinha, inclusive até eu fui testemunho ocular disso que aconteceu, mas fui testemunho ocular também de onde os atletas estavam em Moscou, eles ficaram por 15, 20 dias, falar que estavam dormindo mal e comendo mal, eu acho que aí é um tremendo erro, talvez do momento, do calor da luta ali, ela ter soltado isso, porque não era, o hotel era o hotel de praticamente todas as delegações que eles ficaram. Sim, eu concordo que competiram pouco, talvez tenham treinado pouco também, mas comer mal e dormir mal, sinceramente, não dá para... Presidente, o senhor conversou com o Nakaya sobre a decisão, o que ele disse, qual que foi a decisão? Bom, e também sobre a questão da Wanda, né? Que ela critica tempo de treinamento, condições de treinamento, né? Como disse o Lauder aí, condições de acomodação. Bom, é claro que é uma questão polêmica, é uma questão de análise técnica, psicológica, quem está dentro e quem está vivendo o ambiente do atletismo.
do meu ponto de vista, que eu estava lá, mas não estava dentro da delegação, eu estava pela conferência que ia ter da IAAF, então eu estava representando o Brasil na IAAF, na Internacional de Atletismo, que teve lá as conferências todas. O médico me ligou um dia antes, o Nakaya, também eles me comunicaram por telefone que estava vendo esse problema, iam fazer um teste para ver como é que estavam as condições da Rosângela. A Rosângela não foi para o treino, o camping que nós fizemos na Alemanha, porque ela estava contundida no Rio, tentando se recuperar. Ela se juntou à equipe em Moscou, diretamente lá. Veja bem, Walter, e os ouvintes, telespectadores, essas meninas estão há 5, 6 anos juntas. Elas vêm desde o último Mundial, treinam sempre, fazem toda a aclimatação, ou a Wanda entra, ou a Rosângela entra. Geralmente, o time titular, nesses últimos anos, é a Evelyn, a Rosângela, a Cláudia, a Franciela e a Wanda. Então, a Wanda treinou com todas elas. Não é só nesse treinamento, nesse espaço de tempo. Então, elas se conhecem há muito tempo. Elas fazem parte de campos internacionais de treinamentos. Eu acredito, e eles me falaram que a Rosângela tinha condições de dar apenas um tiro, isso na parte médica, todos se reuniram, os técnicos e tal. E aí é uma estratégia do técnico. Eu vou agir dessa forma, e ele agiu da forma correta. Deu para ver claramente na passagem do bastão que ela chega a segurar o bastão na passagem, houve uma hesitação entre sair um pouquinho, mas era uma coisa que estava bem claramente em segundo lugar, até bem perto da Jamaica. Quer dizer, como o Lota falou, a gente tinha 80% aí de chance. Fazendo passagem segura ali, era o segundo lugar, precisava usar na passagem de bastão. Tá, então eu acredito, na minha opinião, não sou um especialista, minha especialidade é gestão esportiva, não treinamento desportivo. Nós conversamos com todos, houve um erro estratégico ali na passagem de bastão, de segurar e caiu. Aconteceu com os Estados Unidos já, muitas vezes, aconteceu com Jamaica, aconteceu com o Brasil já. E todas as vezes que aconteceu isso com essas outras seleções, é porque eles não treinam, né? Porque eles não treinam muito pouco. E essa foi a reclamação da Wanda. Sobre treinamento, presidente, foi pouco treinado? Tempo, período de treinamento? Não foi. Como eu falei, já estão juntas há muitos anos, alguns anos, 2, 3 anos, no mínimo, que elas participaram em Daegu no último Mundial. 2 anos atrás já vinham num treinamento específico, então elas se conhecem. Nós executamos, a confederação, tudo que foi planejado do ponto de vista de treinamento, que elas foram 20 dias antes para a Alemanha, treinaram a Alemanha, e da Alemanha fizeram a aclimatação em Moscou 7 dias antes de começar o Mundial. Então tiveram hotel, tiveram alojamento. Claro, você saindo de uma competição que você sai frustrada, nada me diz que o atleta não sai mais frustrado que todos nós aqui. Ele chega no calor, que ele está fora de casa há 40 dias. Claro que você não está na sua casa, você não está comendo arroz com feijão, você não está dormindo. Medo da culpa, né? Porque sabe que caiu na mão dela. Na mão dela, então culpa. Você chega também. ali, já sai para dar as declarações para a imprensa, que é tudo muito normal, ela sai num calor de uma condição que ela não está em casa, ela não está no Brasil, ela está fora há 40, 50 dias treinando. Claro, elas fizeram competições na Alemanha, como o Lothar falou, foram para fazer 4x100, fizeram algumas competições individuais e competições coletivas, e treinaram várias combinações de passagem de bastão. É tempo suficiente, Maureen? 40, 50 dias? Não justifica o atleta ficar fora de casa, porque eu, antes das Olimpíadas, eu fiquei 1 mês e meio quase longe da minha filha treinando em Madrid, depois eu fiquei mais quase 1 mês na China, num camping que a gente fez de treinamento por opção, porque a gente sabia o que era melhor. E você tem que mesmo sair dessa bagunça de Brasil, na bagunça que eu digo assim, viver dona de casa, o dia a dia, pagar conta, correria, trânsito, tudo, e tira o foco daqui, que é o dia a dia, e vai viver somente treinamento. Isso tem que acontecer. Treinamento e competição. Quanto mais, melhor. Quanto mais tempo longe, melhor. Sobre competição, quantas competições são necessárias para chegar no Mundial bem? Tem um número exato, mínimo, no caso máximo? das meninas do 4%, acho que elas treinando juntas, como elas já se conhecem há muitos anos, que a gente estava falando, o Toninho estava falando disso, já é o suficiente, porque elas se conhecem há muitos anos. Então, eu acho que o que elas fizeram estava exatamente do jeito que mandava o script. Então, só para complementar o Lauter, o Alexandre e a Maureen, na semifinal elas bateram o recorde sul-americano. Com a Rosângela machucada. Com a Rosângela machucada. Eu já vi a Rosângela correr também machucada, de arrebentar a perna e terminar a prova. Esse tempo que elas fizeram na semifinal está entre os 10 do mundo de todos os tempos.
Então, não, o não questionamento justifica. maior, o questionamento do revezamento, o foco nesse momento sobre o revezamento é esse. E não colocar a Wanda o atleta como vilão. A Wanda ali foi vítima, né? Porque ela não pegou a camisa no vestiário e saiu correndo. Eu vou ser a quarta mulher, vou fechar o revezamento. Não, foi uma definição, foi uma decisão. Ela sabia antes, uma decisão, foi provavelmente tomada já sabia antes. A Rosângela também sabia antes. Exatamente. Havia dúvida, o que me chamou muita atenção foi que havia dúvida de repente, podia deixar a Rosângela. Ou